Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Sempre que repreendemos outras pessoas, devemos estar preparados para nos isentar de cometer a mesma ofensa. O apóstolo estava repreendendo aqueles que desejavam gloriar-se na carne. Ao denunciar os falsos mestres e censurar seus seguidores de mente fraca, ele usou uma linguagem incisiva, enquanto apelou para fatos simples e manteve sua posição com fortes argumentos. E isso ele fez sem medo de ser atacado por um movimento de flanco e ser acusado dele próprio fazer as mesmas coisas. Muito apropriadamente, portanto, ele contrasta seu assertivo propósito com a falsidade plausível deles. Eles estavam prestes a promover um espetáculo carnal, mas Paulo não recuou frente ao mais profundo opróbrio contido na confissão cristã. Antes, muito pelo contrário, longe de se intimidar, ele considerou como honra o ser desprezado por amor a Cristo, exclamando: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Gálatas e todos os outros que o conheciam sabiam muito bem como o apóstolo falava a verdade, pois sua vida, bem como seus ensinamentos, comprovavam essa afirmação, e nenhum de seus inimigos podia negar isso. Não havia em todo o seu ministério qualquer doutrina que Paulo exaltasse mais do que a de Cristo crucificado, nem qualquer experiência que abordasse com mais ternura do que a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Nenhuma outra regra de conduta que ele considerasse mais segura do que seguir os passos daquele que suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e estar assentado à destra do trono de Deus. O exemplo de Paulo concorda com seu preceito. Queira Deus, pela sua graça, que haja sempre em nós a mesma consistência transparente. Às vezes, quando percebemos o mal e protestamos contra ele tão corajosa e conscientemente como podemos, sentimos que o nosso protesto é muito obscuro para ter muita influência. Será esse então o melhor recurso para nós mesmos, a fim de nos abstermos de mal resolutamente e, assim, pelo menos, em uma pessoa, derrubar o seu poder? Se você não pode converter um homem do seu erro através de um argumento, você pode, pelo menos, provar a sinceridade do seu argumento por meio do seu próprio comportamento. E assim, se nenhuma fortaleza for conquistada, pelo menos você controlará e poderá fazer mais. Sua fidelidade poderá ganhar mais do que seu zelo. Assuma o compromisso fielmente em seu próprio coração e diga francamente ao seu próximo: você pode fazer o que quiser, mas quanto a mim, Deus me livre de remover os antigos marcos, ou buscar novos caminhos, por mais convidativos que sejam, ou desviar-me daquilo que eu sei ser o bom caminho. Uma resolução determinada desse tipo, totalmente respeitada, muitas vezes tem mais peso e exerce mais influência sobre a mente de um indivíduo, especialmente a de um vacilante, do que uma série de argumentos. Suas ações vão falar mais alto do que suas palavras. O apóstolo, no caso em questão, inflama-se com emoção ao pensar em alguém que tem a pretensão de estabelecer uma ordenança carnal à frente da cruz, desejando gloriar-se na circuncisão ou qualquer outra instituição exterior, legalismo. A ideia de uma cerimônia que reivindica ser mais importante do que a fé em Jesus o provocava, até que seu coração ficou cheio de indignação e vociferou: longe esteja de mim. Paulo jamais usou o nome sagrado com leviandade, mas quando seu interior inflamou-se, ele chamou Deus para testemunhar a favor dele, pois não poderia e nem havia se gloriado em nada a não ser na cruz. Na verdade, existe para cada crente sincero algo chocante e revoltante em colocar qualquer coisa antes de Jesus Cristo, seja o que for, um ídolo de superstição ou um brinquedo de ceticismo, quer fruto de tradição ou a flor da filosofia humanista.
Você precisa de novas escrituras para complementar as verdadeiras palavras de Deus? Precisa de um novo Salvador que possa superar aquele que o Pai enviou? Precisa de um novo sacrifício que possa salvá-lo de pecados, os quais seu sangue expiatório não pôde expiar? Precisa de uma música moderna para substituir a música Digno é o Cordeiro que foi morto? Ó Gálatas insensatos, disse Paulo. Ó tolos protestantes, estou inclinado a dizer. Poderíamos continuar nestes tempos a falar calorosamente aos muitos grupos ao nosso redor, os ritualistas amorosos, os racionalistas inflados e a arrogante escola do pensamento moderno. Não me admiro com a indignação de Paulo. Apenas desejo que alguns que pensam tão pouco sobre as discrepâncias doutrinárias, como ele as chamam, pudessem apenas sentir um pouco de sua santa indignação quando ele viu os primeiros sintomas do abandono da simplicidade e sinceridade piedosas, da verdade, da doutrina, da salvação apenas pela graça de Deus. Você não percebe que um pouco de dissimulação de um querido irmão levou Paulo a opor-se a ele? Quando um grupo inteiro virou as costas à cruz de Cristo, isso o fez arder de indignação. Paulo não podia tolerar aquilo. A cruz era o centro de suas esperanças. Seu amor se entrelaçava em torno dela. Lá, ele havia encontrado paz para sua consciência perturbada. Que Deus o livre de ele permitir que a cruz seja pisoteada em nossos dias e nós não fiquemos indignados. Além disso, ela era o tema do seu ministério. Cristo crucificado já tinha provado o poder de Deus para a salvação de toda alma que cria na mensagem vivificadora como proclamada por Paulo em cada cidade. Ele pergunta se qualquer um de vocês lançaria um insulto à cruz. Você que se converteu, você diante de cujos olhos Jesus Cristo foi evidentemente crucificado, como seus olhos brilham, seus lábios tremem e seu coração se inflama dentro dele, com que veemência ele protesta: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estende suas asas de águia e se eleva imediatamente na eloquência, enquanto ainda seus olhos penetrantes olham ferozmente para todos os inimigos da cruz, a quem ele deixa muito abaixo. Muitas vezes em suas epístolas você observa isso. Ele queima, brilha, cavalga, voa e fica purificado tão logo seus pensamentos estejam em comunhão com o Senhor Jesus. Esse manso e paciente sofredor que ofereceu-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando sua língua começa a falar da obra gloriosa que o Cristo de Deus realizou pelos filhos dos homens, ela encontra uma súbita liberdade e se torna como uma gazela solta que profere palavras formosas. Que possamos ter algo desse brilho dentro do nosso peito hoje e sempre que pensarmos em nosso Senhor. Deus nos livre de termos o coração frio quando chegamos perto de Jesus. Deus nos livre de jamais olharmos de forma desanimada e uma alma letárgica às doces maravilhas dessa cruz na qual nosso Salvador amou e morreu. A parte principal do nosso assunto é Cristo crucificado, em quem Paulo se gloriava. Chamo sua atenção para a expressão: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Alguns autores populares e oradores conhecidos, quando têm que declarar uma verdade, consideram necessário revesti-la em linguagem muito delicada. Eles talvez não pretendam esconder o seu propósito e entorno, mas de qualquer forma não querem que os ângulos salientes e as superfícies explícitas da verdade sejam muito perceptíveis e, portanto, lançam um manto sobre ela. Eles têm o cuidado de embainhar a espada do Espírito. O apóstolo Paulo poderia ter terminado aqui se assim tivesse escolhido, mas ele desdenha o artifício. Ele apresenta a verdade da pior forma possível, como seus adversários dizem, em toda a sua natural monstruosidade, como o judeu teria dito. Pois ele não diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na morte de Cristo, mas na cruz. Você não percebe, creio eu, não podemos fazê-lo nestes dias, como o uso da palavra cruz irritaria os ouvidos refinados na Galácia e em outros lugares. Naqueles dias significava o madeiro do criminoso, o cadafalso do carrasco, e o apóstolo, portanto, não hesita em colocá-lo assim: senão no cadafalso no qual meu mestre foi assassinado.
Nós nos acostumamos tanto a associar o nome da cruz com outros sentimentos que ele não nos transmite esse senso de desgraça que sobrevinha àqueles que ouviram Paulo falar. Uma família ficaria sensivelmente abalada se um dos seus membros fosse enforcado. E o mesmo aconteceria naturalmente com alguém que ficasse sabendo que o seu líder foi crucificado. Paulo assim coloca ousadamente e dessa maneira faz que soe estridentemente brusco, embora isso possa ser considerado como pedra de tropeço para alguns e loucura para outros. Mas ele não a encobrirá. Ele se gloria na cruz. Por outro lado, sinceramente suplico que observem como ele parece contrastar a glória da pessoa com a vergonha do sofrimento, pois não é simplesmente a morte de Cristo, nem de Jesus, nem de Jesus Cristo, nem do Senhor Jesus Cristo, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada palavra tende a apresentar a excelência da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a majestade do seu caráter e o interesse que todos os santos têm nele. Foi uma cruz, mas foi a cruz do nosso Senhor, que adoremos. Foi a cruz do nosso Senhor Jesus, o Salvador, que o amemos. Foi a cruz do nosso Jesus Cristo, o Messias ungido, que o reverenciemos. Sentemo-nos aos seus pés e aprendamos com ele. De certo, cada pessoa pode dizer: foi a cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Mas conferimos maior doçura e superioridade a essa questão quando declaramos: foi a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, gostamos de pensar no contraste entre o Cristo precioso e a dolorosa cruz, o Filho de Deus e o vergonhoso cadafalso. Jesus era Emmanuel, Deus conosco, e mesmo assim morreu a morte do criminoso no amaldiçoado madeiro. Paulo apresenta essa vergonha com grande nitidez e a glória com grande clareza. Ele não hesita em nenhuma situação, quer declarar-se os sofrimentos de Cristo, quer a glória que o sucederia. No entanto, o que ele quis dizer com a cruz? Claro que ele não se importava em nada com um pedaço específico de madeira no qual aquelas mãos e pés benditos foram pregados, pois era mero materialismo e foi aniquilado da mente. Ele quer falar da gloriosa doutrina da justificação, justificação gratuita por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Isto é o que Paulo quer dizer com a cruz. A expiação do pecado que nosso Senhor Jesus Cristo realizou mediante sua morte e o dom da vida eterna concedido livremente a todos que, pela graça, são conduzidos soberanamente a confiar nele. Para Paulo, a cruz significava exatamente o que a serpente de bronze significou para Moisés. Como a serpente de bronze no deserto foi a esperança para os picados pelo pecado, e tudo o que Moisés teve que fazer foi mandá-los olhar para ela e viver, assim a cruz de Cristo é hoje. A expiação de Jesus Cristo é a esperança da humanidade, e nossa missão é continuamente clamar: olhe para ele e viva, olhe para ele e viva. É essa a doutrina, o Evangelho do Cristo crucificado, da qual a presente era, com toda a sua aclamada cultura e todas as suas vãs filosofias, zomba tanto. É nessa doutrina que nos gloriamos. Não temos vergonha de colocá-la tão precisamente. Gloriamo-nos na substituição, no sacrifício vicário de Jesus em nosso lugar, que ficou debaixo da ira de Deus para que nós tivéssemos a propiciação. Ele foi aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cremos na imputação do pecado à pessoa inocente, o cabeça e o representante da nossa aliança, no substituto que suportou a sentença do pecado e na purificação pela fé daqueles por quem ele suportou a morte por causa do pecado. Bem, gloriamo-nos nisso, gloriamo-nos na cruz de Cristo, não como os homens às vezes se vangloriam em um credo que receberam por tradição dos seus antepassados, pois aprendemos essa verdade, cada um por si próprio, por meio do ensino interior do Espírito Santo, e portanto é muito preciosa a nós. Nós nos gloriamos nela, não com vã altivez,
mas para a satisfação interior do nosso próprio coração, provamos essa satisfação pela consagração devota de nossa vida, a fim de tornar a cruz de Cristo conhecida. Confiamos nossa alma à sua verdade. Se for uma fábula, nossas esperanças estão naufragadas para sempre. Todo o nosso ser embarcou nesse empreendimento. Estamos bem preparados para correr esse risco, contentes em perecer se essa salvação falhar conosco. Vivemos fundamentados nessa fé. É nosso alimento e nossa bebida. Tire isso e não haverá nada na Bíblia que vale a pena. Tornou-se para nós a parte mais essencial da nossa confiança, nossa esperança, nosso descanso, nossa alegria. Em vez de ter vergonha de anunciá-la, desejamos que pudéssemos estar em algum lugar onde todos os habitantes da terra pudessem nos ouvir e nós a trovejaríamos dia e noite. Longe de nós nos envergonharmos de reconhecê-la, nós a consideramos nossa maior honra e consideramos nossa maior satisfação contá-la a todos, à medida que temos a oportunidade entre os filhos dos homens. Mas por que nos alegramos na cruz de Cristo? Por que nos gloriamos nela? A resposta é tão ampla que não posso fazer mais do que olhar para suas múltiplas reivindicações sobre a nossa gratidão. Gloriamo-nos nela por 1000 razões. Falhamos quando nada vemos na doutrina da expiação pela qual devemos nos gloriar. Ouvimos um grande número de cães latindo contra ela, mas os cães ladrarão em vão, e portanto não nos importamos com seus uivos à luz do luar. O latido deles por vezes perturba, mas nunca nos assustou. Ainda não ouvimos uma queixa contra o nosso Senhor ou argumento contrário ao seu sangue expiatório que tenha afetado a nossa fé nem um pouquinho. As Escrituras a afirmam. O Espírito Santo testifica sobre a cruz de Cristo e seu efeito sobre a nossa vida interior nos assegura disso. A analogia entre jejuns e festas judaicas e nossa fé cristã a endossa. Há um abismo sobre o qual ninguém ainda foi capaz de construir uma ponte sem utilizar-se dela. A cruz de Cristo ilumina nossa consciência, alegra nosso coração, inspira nossa devoção e eleva nossas aspirações. Estamos unidos a ela e nos gloriamos diariamente nela. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo porque a consideramos uma exposição incomparável dos atributos de Deus. Encontramos nela o amor de Deus estabelecendo um caminho pelo qual Ele possa salvar a humanidade, auxiliado por sua sabedoria, de forma que esse plano fosse aperfeiçoado e pudesse ser executado sem a violação da verdade e da justiça. Na cruz de Cristo, vemos uma estranha combinação do que uma vez parecia ser 2 atributos opostos: justiça e misericórdia. Vemos como Deus é soberanamente justo, tão justo como se Ele não tivesse misericórdia, e, no entanto, infinitamente misericordioso na dádiva de seu Filho. Misericórdia e justiça, de fato, tornam-se advogados do mesmo lado e irresistivelmente apelam pela absolvição do pecador eleito que crê. Jamais poderemos dizer qual dos atributos de Deus brilha mais gloriosamente no sacrifício de Cristo. Eles, individualmente, encontram um alto trono de glória na pessoa e obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já que se tornou, por assim dizer, o espelho que reflete o caráter e a perfeição de Deus, é justo que devamos nos gloriar na cruz de Cristo e ninguém poderá nos impedir da nossa vanglória. Nos gloriamos na cruz como a manifestação do amor de Jesus. Ele era amoroso, visto que veio à terra demonstrando amor ao alimentar os famintos, curando os doentes, ressuscitando os mortos. Ele amou durante toda a sua vida. Era a caridade encarnada, o príncipe dos filantropos, o rei das almas bondosas. Mas ó sua morte cruel e vergonhosa, suportando, como cremos que suportou, a ira infinita divina por causa do pecado, sujeitando-se à maldição, embora nele não houvesse pecado algum. Isso mostra o amor de Cristo nas maiores alturas. Portanto, nos gloriamos nela e jamais ficaremos envergonhados por fazê-lo. Nós nos gloriamos na cruz porque também é a derrota do pecado. Não havia outra maneira de pôr fim ao pecado e estabelecer a reconciliação devido à iniquidade. Perdoar as transgressões sem executar a sentença teria sido contrário a todas as advertências de Deus. Não teria apaziguado as exigências da justiça.
nem satisfeito a consciência do pecador. Não há paz de espírito que possa ser desfrutada sem perdão. E a consciência declara que nenhum perdão pode ser obtido sem expiação. Teríamos nos distraído a nós mesmos pelo medo de que fosse apenas um indulto e não uma remissão, mesmo se as promessas mais consoladoras houvessem sido concedidas sem estarem seladas com o sangue expiatório. Os instintos da natureza convencem homens dessa verdade, pois o mundo inteiro tem associado o sacrifício com religião. Quase todo tipo de adoração que já surgiu entre os filhos dos homens teve o sacrifício como sua característica mais proeminente. O crime deve ser vingado. O mal e o pecado clamam da terra e uma vítima é requerida para impedir a vingança. O coração anseia por algo que possa acalmar a consciência. Esse anseio é uma relíquia da antiga verdade aprendida pelo homem em tempos primitivos. Bem, Cristo tornou sua alma uma oferta pelo pecado quando ele suportou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Ao expirar, ele bradou: está consumado. Ó maravilhosa graça! O perdão está agora livremente anunciado entre os filhos dos homens, o perdão do qual vemos a justiça e a eficácia. Tão distante quanto o Oriente está do Ocidente, assim Deus removeu nossas transgressões por meio da morte de Cristo. Isso, e somente isso, eliminará o pecado. Portanto, nessa cruz de Cristo, nós nos gloriamos, sim, e apenas nela nos gloriaremos para sempre. A cruz de Cristo eliminou os nossos pecados. Bendito seja Deus, de modo que essa carga e fardo não pesam mais sobre nós. Não falamos ao acaso agora. Ele soprou esperança, paz e alegria em nosso espírito. Estou certo de que ninguém saberá como se gloriar na cruz, a menos que tenha tido um conhecimento experimental com o seu poder de soprar a paz. Falo do que sei e testemunho o que senti. O fardo do meu pecado estava tão pesado sobre mim que eu teria preferido morrer imediatamente a ter que viver. Muitos dias e muitas noites senti as chamas do inferno na angústia do meu coração, porque eu conhecia minha culpa, mas não via nenhuma maneira justa de perdão. No entanto, em um momento a carga saiu de cima de mim e senti um amor transbordante pelo meu Salvador. Caí maravilhado a seus pés por ele ter retirado o meu pecado e lhe dado um fim. Esse ato incomparável de amor conquistou meu coração para Jesus. Naquela mesma hora, ele transformou a minha natureza e restaurou a minha alma. Mas que alegria eu tive! Aqueles que submergiram nas profundezas do desespero e ressuscitaram em um momento para as alturas da paz e da alegria indizível, podem lhe dizer que eles devem gloriar-se na cruz de Cristo e no poder dela para a salvação. Bem, queridos, temos que crer de acordo com nossa própria consciência. Não podemos contradizer esse testemunho interior. Apenas desejamos que outras pessoas tenham sido profundamente convencidas do pecado e realmente conduzidas à cruz para sentirem seus fardos caírem dos seus ombros, assim como nós o experimentamos. E então que elas também se gloriem na cruz de Cristo. Desde então, temos ido com esse remédio em nossas mãos até as almas que estão à beira do desespero e jamais vimos tal remédio falhar. Muitas e muitas vezes falei com pessoas tão deprimidas de espírito que pareciam estar na iminência de um internamento em um hospício, visto o seu senso de pecado ser tão pesado. No entanto, nunca soube que a incomparável música do nome de Jesus, em qualquer caso, tenha falhado em retirar a alma do seu esmorecimento. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Homens que pensavam não haver esperança para eles teriam continuado desesperadamente em pecado, mas ao ler essas palavras de esperança, escritas em linhas vermelhas no corpo moribundo do Salvador, levantaram-se em confiança, firmaram-se na paz e a partir de então começaram a viver de um jeito novo. Nos gloriamos na cruz por causa da paz que ela traz para cada consciência perturbada que a recebe pela fé, que é um dom de Deus. Nosso próprio caso provou para nossa própria alma a sua eficácia, e o que vimos nos outros confirmou a nossa confiança. No entanto, não nos gloriaríamos tanto na cruz se não estivéssemos convencidos de que ela é o maior poder moral em todo o mundo. Nos gloriamos na cruz porque ela alcança o coração dos homens quando nada mais pode alcançá-lo.
A história do amor do Salvador moribundo impressionou muitas vezes aqueles a quem todas as palestras morais no mundo nunca poderiam ter tocado. Julgados e condenados pelo raciocínio irrefutável de suas próprias consciências, eles não tinham controle suficiente sobre suas paixões para se livrarem do cativeiro em que foram aprisionados pelas tentações que os atacavam a cada passo até que tivessem se achegado à cruz de Jesus. E do perdão obtiveram esperança, e da esperança obtiveram força para dominar o pecado. Quando viram o seu pecado recair sobre Jesus, eles o amaram e odiaram o pecado que o fez sofrer tão gravemente como seu substituto. Então o Espírito Santo veio sobre eles e o decidiram, com força divina, expulsar o pecado pelo qual o Salvador morreu. Começaram uma nova vida, sim, e continuaram nela sustentados por esse mesmo poder sagrado que no início os constrangeu, os regenerou e agora esperam ser aperfeiçoados por ele através do poder de Deus. Onde estão os triunfos da infidelidade em resgatar os homens do pecado? Onde estão os troféus da filosofia em conquistar o orgulho humano? Você nos trará prostitutas que se tornaram castas, ladrões que foram recuperados, homens irados de temperamento animal que se tornaram inofensivos como cordeiros por meio de palestras científicas? Que os nossos filantropos amadores, que sugerem tanto e fazem tão pouco, produzam alguns exemplos de transformações morais que aconteceram através dos seus sofismas. Não, eles fazem beicinho e deixam os mais pobres para a cidade missionária. É a cruz que humilha os altivos, exalta os caídos, refina o contaminado e dá um novo começo àqueles que estão desamparados e desesperados. Nada mais pode fazê-lo. O mundo afunda cada vez mais no pântano do seu próprio egoísmo e pecado. Somente esta alavanca maravilhosa da expiação, simbolizada pela cruz de Cristo, pode levantar a nossa raça deplorável ao lugar de virtude e honra que deveria ocupar. Nos gloriamos na cruz de Cristo por tantos motivos que não posso esperar para enumerá-los. Embora ela enobreça a nossa vida, em nossa morte nos revigora com esperança. Agora, a morte não nos aterroriza, pois Cristo morreu. Nós, como Ele, podemos dizer: Pai, nas Tuas mãos entregamos nosso espírito. Seu sepultamento perfumou a sepultura. Sua ressurreição abriu caminho para a imortalidade. Ele ressuscitou e deixou uma lâmpada para trás, a qual mostra a saída da escuridão do sepulcro. O paraíso que ele imediatamente previu para si e para o penitente pregado ao seu lado, nos mostrou o quão rápida é a transição de dores mortais para alegrias imortais. Ausente do corpo, presente com o Senhor, é o futuro encorajador. Glória a Cristo para sempre, por termos essa doutrina do Cristo crucificado para anunciar ao mundo inteiro. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Terás paz sem fim.